O agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Pois bem, os embates envolvendo a validade ou não do marco temporal para a demarcação de terras indígenas continua. Está prevista para hoje a discussão na CCJ do Senado, o projeto de lei que trata sobre a tese, um projeto que é relatado pelo senador Marcos Rogério, do PL. Enquanto isso, a gente tem também a decisão que já foi validada pelo Supremo Tribunal Federal contrária à tese. Mas essa discussão continua, porque agora os ministros da Corte vão retomar esse julgamento para decidir como as regras de demarcação dessas terras indígenas devem ser aplicadas. E entre as definições está a indenização de produtores rurais que estão em terras consideradas tradicionais. A comentarista de agronegócio, Kellen Severo, explica melhor esse imbróglio para a gente. Hoje, os ministros do Supremo Tribunal Federal vão fixar a tese da decisão tomada na semana passada, que terminou com o marco temporal das terras indígenas. Ou seja, o fim da regra que estabelecia que demarcações de terras indígenas poderiam ocorrer desde que comprovada a presença em 5 de outubro de 1988, a data da promulgação da Constituição. Agora é esperado, entre outras definições, a que estabelece o pagamento de indenização a proprietários de terras, que correm o risco de ser expropriados com o fim do marco temporal. Advogados divergem sobre qual deve ser a posição da Corte sobre o tema. O consultor jurídico da Farsul, que é a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, o Frederico Bus, acredita na possibilidade de indenização pela terra, mas não a indenização prévia, isto é, antes da desapropriação, e nem a indenização pelo valor de mercado, mas pela terra nua. Já o advogado da Sociedade Rural Brasileira, o Francisco Godoy, ele me disse que a ideia de indenização prévia e justa é mentirosa. Na verdade, ela é impraticável, pois nem estados nem a União teriam dinheiro para pagar por isso. É fato que o Estado não tem orçamento para bancar indenizações a preço de mercado das centenas de áreas que podem ser consideradas indígenas. Um estudo da CNA, que é a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, aponta que há no Brasil 118 áreas delimitadas ou declaradas como indígenas, 495 reivindicadas e 120 em estudo. São milhões de hectares de terra, em tese, passíveis de indenização, caso assim o STF decidir. Eu entendo que a gente deva prestar atenção na tese que vai ser apresentada pela Corte hoje, mas mais importante do que isso é a decisão do Congresso Nacional, que deve sim legislar sobre o marco temporal das terras indígenas. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado deve votar hoje o tema, que na sequência deverá ocupar o plenário da Casa. O relator do PL, o Marcos Rogério, ele disse que a lei é muito óbvia, mas o STF tem passado ao largo do que realmente interessa e cabe a nós, no caso ele se refere ao Senado, colocarmos novamente o que já está dito, fecha aspas. Os integrantes da FPA, a Frente Parlamentar da Agropecuária, e de partidos como o Novo e o PL, divulgaram inclusive um manifesto repudiando as decisões do STF que invadem as competências do parlamento. Falam em tomar medidas para reestabelecer o equilíbrio entre os poderes. Veremos a manifestação na prática quando o Senado aprovar a lei estabelecendo o marco temporal das terras indígenas. Esse será um passo na direção de reestabelecer a segurança jurídica, mas para isso Lula precisará sancionar o PL. Para o Jornal da Manhã, Kellen Severo.